Já estou olhando o livro de Daniel, né, há algum tempo, porque eu sabia que a qualquer momento nós começaríamos por aqui. Então a gente vai começar já hoje, nessa exposição, que se Deus quiser vai abençoar muito a igreja. Nós passamos aí 2 anos falando o Evangelho segundo Mateus, e conversando com o Alex, a gente quer balancear, né, a dieta da igreja. Voltamos aqui para o Antigo Testamento, agora não mais ensinando como no Gênesis, mas pregando, expondo a palavra do Senhor, as verdades do texto de maneira prática para mim e para a sua vida. E eu creio que vai ser uma bênção para a nossa trajetória, né? E queria ler todo o capítulo 1 com você aqui essa manhã, a fim de podermos refletir sobre o texto sagrado e juntos aprendermos, ouvirmos a voz do Senhor, nosso Deus. Amém? Daniel, capítulo 1. Diz assim o texto: no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Depois, o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servirem no palácio real, e que Aspenaz lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária, tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos e ao fim desse período passariam a servir ao rei. Entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhes deu outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, Mesaque, e a Azarias, o de Abidinego. Daniel resolveu o seu coração não se contaminar com as iguarias finas do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Porém, o chefe dos eunucos disse a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou que vocês devem comer e beber. Se ele perceber que o rosto de vocês está mais abatido do que o rosto dos outros jovens da mesma idade, se isto viesse a acontecer, vocês poriam a minha cabeça em perigo diante do rei. Então Daniel foi falar com o cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel disse a ele: por favor, faça uma experiência com estes seus servos durante 10 dias. Dê-nos legumes para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência com a dos outros jovens, que comem das finas iguarias do rei. Dependendo do que enxergar, o Senhor decidirá o que fazer com estes seus servos. O cozinheiro-chefe concordou e fez a experiência durante 10 dias. No fim dos 10 dias, a aparência dos 4 jovens era melhor e eles estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou
deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao fim do tempo determinado pelo rei, para que os jovens fossem levados à sua presença, o chefe dos eunucos os levou à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a servir o rei em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou ali até o 1º ano do reinado de Ciro. Muito obrigado pela sua palavra, Senhor, pelas verdades que não são do Antigo Testamento, mas são verdades eternas. Seu Evangelho, a maneira como o Senhor decidiu revelar a história da redenção, como o Senhor decidiu estabelecer os princípios eternos que governam e regem a vida do seu povo, que revelam que o Senhor é o Deus da misericórdia e da salvação, que tem cuidado dos seus, conduzindo a história segundo a sua vontade, e que não só nesta exposição, mas que a partir deste momento, enquanto estivermos olhando para o texto sagrado do profeta Daniel, o Senhor comunique o Evangelho aos nossos corações, que nós possamos, a partir do texto bíblico, entender que o Senhor está comprometido com uma história só, que o Senhor tem um povo só para salvar, e o Senhor conduz esse povo desde sempre da mesma forma. Abençoa a sua igreja reunida aqui esta manhã, pela pregação da palavra, em nome de Jesus. Amém? Amém ou não? Amém. Você já passou, irmão, assim, por um acidente na estrada, onde você viu a ambulância da SAMU parada próximo ao acidentado e teve a oportunidade de voltar bem rápido pelo mesmo caminho, e quando você percebeu, o acidentado já não estava lá? Já teve essa experiência? De passar pelo caminho, ver alguém acidentado, o socorro chegou no local e naturalmente levou o acidentado, prestou os primeiros socorros e levou o acidentado para o hospital a fim de concluir e dar a ele total segurança naquele contexto ali, né? Você já teve essa experiência? Você vai entender o livro do profeta Daniel a partir do contrário disso. A partir do contrário disso. Porque se por um lado, nenhuma ambulância da SAMU que é acionada para socorrer, para salvar uma pessoa acidentada, deixa a pessoa no lugar onde ela foi encontrada debilitada, Deus não fez assim com o seu povo. Deus não fez assim com o seu povo. Você nunca parou para se perguntar do porquê que Deus, quando nos salvou, não nos levou de imediato para junto de si? Como que Deus nos salva, nos alcança com salvação, nos livra da morte, mas nos deixa na estrada do acidente? Você nunca se perguntou o porquê que você ainda está aqui, nessa terra, nesse mundo caído? Será que você nunca se perguntou do porquê que Jesus, na oração sacerdotal, no Evangelho segundo João, capítulo 17, versículo 15, ao invés de orar, Senhor, não peço para que os tire do mundo, não orou, uma vez que os salvei, os leve daqui? Honestamente, eu já fiz essas perguntas e está dizendo, Senhor, por que você não leva? Eu vou logo. E aí tem aquelas orações, né, de antigamente, Senhor, prepare nela. Aí Deus salva, dá saúde, fica aí mais uns 40 anos. Aquela coisa que a gente sabe, né? Então, diferente dessa ambulância, irmãos, que passa pelo acidentado e não deixa o acidentado lá, ela leva o acidentado embora,
ela socorre e tira ele desse lugar do acidente, aprove a Deus salvar o seu povo e deixar o seu povo, pelo menos por um tempo, nesse mundo caído. Totalmente hostil ao povo de Deus, contrário à nossa nova natureza, o que traz para a gente o grande desafio de vivermos como crentes fiéis ao Senhor que nos salvou, ainda nesse lugar de hostilidade e de muita dificuldade imposta por aquilo que compõe o mundo aqui e agora. É a partir disso, dessa reflexão aqui, que eu queria considerar com vocês o fato de que o próprio Deus permitiu que o seu povo fosse deportado para a Babilônia, levado para a Babilônia no período do profeta Daniel, e deixasse com que esse povo se virasse lá dentro daquele local, dentro daquele reino, daquele império, que é um paralelo perfeito daquilo que o mundo é para a igreja. Mas, a fim de incrementar um pouquinho mais a introdução e também contextualizar você, o que está diante de nós, o livro do profeta Daniel, ele como um todo, nada mais é do que o cumprimento das profecias acerca do cativeiro babilônico. Ao longo da história, Deus fez uma aliança com o seu povo, o povo de Israel, o povo se divide. Quem conhece um pouquinho da história bíblica sabe do que eu estou falando. O reino do norte, o reino de Israel, 10 tribos, reino do sul, 2 tribos, o povo de Judá, o reino de Judá, e Deus manteve ali a aliança que ele fez no Sinai. E naquela aliança estava previsto o seguinte: vocês me obedecem, eu preservo vocês. Vocês me obedecem, eu serei o Deus de vocês, e vocês vão ser meu povo. Essas eram as colocações da aliança. Mas se vocês obedecerem, se afastarem dos meus caminhos, abandonarem a minha lei, eu, o Senhor, os castigarei. E Levítico fala isso de maneira bem clara, Deuteronômio também, que o castigo, sobretudo, seria exílio. Deus levaria o seu povo para longe da terra que lhes prometeu, e lhes deu. A fim de que o povo entendesse que estava sendo castigado por Deus deixou bem claro no castigo, no exílio babilônico, que ele estava tirando deles a bênção que havia lhes dado por meio de aliança. Você vê os profetas, sobretudo Jeremias e Isaías, o tempo inteiro falando sobre esse cativeiro em caso de não arrependimento da parte do povo de Deus. O tempo inteiro. Eu queria ler com você Isaías 39. Isaías 39. O que está acontecendo em Isaías 39? Está acontecendo que o rei Ezequias, depois de ter recebido inúmeros livramentos do Senhor ao longo da sua trajetória piedosa, foi um dos reis mais piedosos do povo de Judá, promoveu uma reforma religiosa nos seus tempos, e Deus o abençoou poderosamente. Mas esse mesmo Ezequias, que não caiu em face às afrontas da Síria, caiu em face da bajulação da Babilônia. Naquela época a Babilônia ainda era um império não tão poderoso quanto nos dias de Daniel, e o rei da Babilônia envia alguns emissários ao rei Ezequias depois da sua doença, e ele recebe os babilônicos dentro do seu castelo, do seu palácio, dos seus domínios, e ele abre a sala do trono que os babilônicos veem. Ele abre a sala do tesouro que os babilônicos veem. Ele anda, ele faz um tour por todo o reino e começa a ostentar a sua pseudo-grandeza, sustentada pelo Senhor e não por ele. E naquele momento o profeta Isaías se levanta. Isaías 39, versículo 5, para a gente olhar o que o profeta profetiza. E me permita lhe dizer, quando Daniel vai para dentro da Babilônia, isso é por volta do ano 605 a.C., final ali do 7º século antes de Cristo ainda. Quando Isaías profetiza isso aqui, é 100 anos antes. Irmão, essa parte da história do povo de Deus é maravilhosa. Não porque isso agrega só conhecimento, não porque você fica sabendo de fatos bíblicos
ou porque você vai se tornar poderoso no dia da gincana de perguntas e respostas na igreja, mas porque, irmão, existe uma convicção de que a história não está fora do controle de Deus. Isaías está profetizando 100 anos antes do cativeiro babilônico. Aqui fica claro para nós que Deus de fato é aquele Deus que Isaías falou, que anuncia o fim desde o começo. Então, até os seus boletos estão dentro do cronograma de Deus, sendo isentar dos pecados de gastar mais do que deve. Assim que a providência de Deus caminha. E aqui, 100 anos antes do cativeiro, Isaías está dizendo. Então disse Isaías a Ezequias: ouça a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo que houver no seu palácio, isto é, tudo que seus pais ajuntaram até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Lembra, na leitura do texto, que uma das coisas que Nabucodonosor faz é pegar os utensílios da casa do Senhor e levar para a casa do seu próprio Deus 100 anos antes. Isaías está dando detalhes sobre a história da revelação que vai se desenvolver e ter o seu cumprimento 100 anos depois. Será levado para a Babilônia, não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Alguns de seus próprios filhos, gerados por você, aqui estão. Daniel, Ananias, Azarias, 100 anos antes que eu vim dizendo: vão entrar na sua terra, vão levar os seus filhos para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então Ezequias disse a Isaías, essa parte que é dolorosa. Então Ezequias disse a Isaías: boa é a palavra do Senhor que você falou, pois ele pensava assim: enquanto eu viver, haverá paz e segurança. Quem é Ezequias? Ezequias é o cara que sabe que se ele se desviar do Senhor e não honrar Deus, outras pessoas vão pagar pelo desvio dele. Mas desde que não seja nos meus dias, problema nenhum. É o que está escrito aqui. Mas a fim de que nós compreendamos melhor o texto, é isso que o profeta Isaías está falando. Nos dias de Daniel, essa profecia vai se cumprir. Deus vai entregar o seu povo na mão dos babilônicos, na mão dos caldeus, 100 anos antes. Isso explica para nós um pouco do propósito do livro, mas eu queria ler outra profecia no profeta Jeremias, capítulo 25, versículo 8 em diante, por gentileza. Que dia é esse que Jeremias está profetizando? Na verdade, que ano é esse aqui? Perceba, olha como é que a história da redenção se desenvolve. Isaías profetizou 100 anos antes, amém? Aqui na profecia de Jeremias, ele está profetizando no mesmo ano do cativeiro babilônico, 605. A levada dos primeiros nobres e dos utensílios é a primeira investida. Houveram 3 investidas por parte da Babilônia contra o povo de Judá: 605, 597, 586. Na primeira, leva os utensílios e os nobres. Na segunda, leva uma parte do povo. Na terceira, queima templo, queima tudo e deixa a terra arrasada. Mas é na primeira, 605, que Jeremias está dizendo assim: portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que vocês não escutaram as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, era onde a Babilônia ficava, diz o Senhor, e também Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Nabucodonosor, quem está falando é Deus na boca do seu profeta. Nabucodonosor, você pode botar quem quiser aqui. Você pode botar Bolsonaro, você pode botar Lula, você pode botar Trump, você pode botar Biden, você bota quem quiser aqui. Todos os reis da terra estão sob o comando do verdadeiro rei. Todos eles. Quando Jesus se apresenta no Apocalipse e dá a carta para João, ele fala no momento em que ele vai dedicar a carta, ele vai direcionar a carta, ele começa a citar alguns dos seus títulos. Ele fala que ele é o primogênito dos mortos, ele fala que ele é o alfa, o ômega, que ele é aquele que era, é e adivinha. Mas tem uma coisa que me chama muita atenção, porque o povo de Deus no primeiro século estava sofrendo, como a gente viu com Alex há poucos dias, na mão do Império Romano, e parecia que o Império Romano se sobrepunha a tudo e todos, e tem um título de Jesus que eu acho maravilhoso e consola quem pensa que os governos da terra são poderosos demasiadamente. Ele diz: o soberano dos reis da terra. É esse que você serve.
É a esse que Nabucodonosor serve também. E os trarei contra esta terra, contra os seus moradores e contra todas as nações ao redor, e as destruirei totalmente, farei deles um objeto de horror e de vagas e ruínas. Então 12. Farei cessar entre eles o som das festas e da alegria, a voz do noivo e a voz da noiva, o ruído das pedras, do moinho e da luz de lamparina. Segura aqui. Vamos ler de novo. Olha o que ele está falando. Farei cessar entre eles o som das festas. Não tem mais festa. Pode cancelar o aluguel do salão. Ah, mas já paguei a metade. Cancela, não tem festa. O tempo que está chegando contra o povo de Judá é um tempo que não dá para fazer um churrasco no fundo do quintal. Vou acabar com as festas de vocês, com a alegria de vocês. A voz do noivo e da noiva. Não tem casamento mais. Cheio de noiva aqui na igreja. Ano que vem vai ser... Oh, meu Deus. Mas imagina no ano que vem acontece alguma coisa que não permite que vocês levem o casamento a cabo. Imagina. Mistério, esse avião não parece um negócio de Deus. Não, imagina. Do nada a Terceira Guerra Mundial. Acho que não acontece não. Acho que o povo da Primeira e da Segunda não achava a mesma coisa, não? Que de repente o Brasil, essa instabilidade política, só líder fraco nessa nação, não pode estar envolvido numa guerra geopolítica terrível. Porque o que a gente está falando aqui? Você precisa aprender a ler Bíblia, irmão. Nós precisamos olhar para o texto bíblico como um fato histórico. Isso aqui não é um conto da carochinha. Nós estamos falando de geopolítica, de guerra entre reinos, de políticas de guerra implementadas por um império que está em ascensão e está dominando tudo. E você acha que o Brasil não pode passar por uma situação dessa? Aí você fala, não, a Terceira Guerra estoura em 2026, porque em 2025 eu vou casar. Está lá, a voz do noivo e da noiva vai cessar. Tem que ser depois do dia 30, né? O pessoal conseguir ver o Botafogo. O ruído, não, segura um pouquinho. O ruído das pedras do moinho e a luz das lamparinas. O que ele está falando aqui? O que é a luz da lamparina? Irmão, já que chegou cansado do trabalho, primeira coisa que você faz, né? Você mete a mão assim na parede, tem que estar perto assim da porta, né? Perto do interruptor, você chega dentro de casa. Você coloca o pé para o alto, senta no sofá, a luz de lamparina, para você acendendo a luz da sua casa para descansar no final do dia. Não tem mais. Mais do que isso, está aqui, ó, também ruído de pedra de moinho, acabou o serviço. Ninguém trabalha mais. Eu vou arrasar a terra de vocês, diz o Senhor. Vocês não desobedeceram? Vocês não se desviaram da minha voz? Vocês não abraçaram a minha lei? Então vou. E aí você fica pensando, não, a Terceira Guerra Mundial está muito longe disso, irmão. Irmão, já houveram guerras piores do que a segunda e a primeira. O mundo já passou por calamidades terríveis. Porque Deus tem seus meios de tratar não só com o seu povo, mas com todos aqueles que estão debaixo do seu governo, inclusive aqueles que não professam como Senhor. Então essa é a profecia de Jeremias, mais um pouquinho. Toda esta terra irá ser uma ruína, objeto de horror, e estas nações servirão o rei da Babilônia durante 70 anos. Ainda dá tempo. 12. Acontecerá, porém, que quando se cumprir 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e aquela nação na terra dos caldeus, e aquela coisa toda que está escrita ali. E aí sabe o que aconteceu com Jeremias? Jeremias foi ameaçado de morte. Os homens de Judá pegaram Jeremias e falaram para ele, não profetize contra nós. Isso que você está falando é mentira. Prenderam Jeremias no tronco, prenderam Jeremias diante do templo, tacaram Jeremias num calabouço. Mas eu queria voltar um pouquinho com você nesse mesmo capítulo. Põe o versículo 2, por favor. Aqui, ó. O profeta Jeremias anunciou a todo o povo de Judá e a todos os moradores de Jerusalém, dizendo: durante 23 anos, desde o 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, a palavra do Senhor tem vindo a mim, e sempre de novo eu tenho anunciado. 23 anos pregando. Ninguém está inocente ainda.
23 anos dizendo: arrependam-se, voltem-se para o Senhor, se acheguem a Deus, se voltem dos seus maus caminhos. 23 anos pregando. Agora o cara falou: Babilônia está aí na porta, hein? Aí tem que matar o cara. E esse é o contexto de Jeremias. Esse é o contexto de Ezequiel, que também foi um profeta no contexto do exílio. Esse é o contexto de Daniel, Azarias, Ananias e Misael. Um povo que, de acordo com a vontade de Deus, foi levado cativo para uma terra estrangeira, introduzido dentro de um contexto cultural, social, que não lhes era agradável. Pelo contrário, era hostil e fazia com que eles tivessem que lidar com aquilo da maneira mais dolorosa possível. Então, já que a gente entendeu o que está acontecendo no contexto, vê se não parece com a gente, irmão. Vê se essa história do povo de Deus enviado para dentro de uma Babilônia por causa da queda, da desobediência, por causa da falta de compromisso dos homens para com Deus, não se assemelha à minha história, à sua história, à história daqueles que têm uma relação com Deus, mas ainda precisam lidar com as Babilônias, ou com a grande Babilônia, que é esse mundo caído. E ainda para a gente entrar no texto, é importante dizer, Babilônia e Jerusalém transcenderam o significado de duas cidades importantes na história bíblica. Porque quando você olha lá para o Apocalipse, você vai ver que a grande Babilônia, a queda da grande Babilônia, é a queda de um sistema, ou o sistema do mundo, que deixa bem claro para mim e para você, que está dentro da Babilônia nos dias de Daniel, e está vivendo nesse mundo como cristão, a mesma coisa. A mesma coisa. E o que o crente precisa é o seu retorno para Jerusalém, ou para Nova Jerusalém. Então é isso que está diante de nós. A primeira coisa que a gente precisa entender é que o que está diante de nós é um fato histórico. É que Deus está controlando a história, profetizou a história, falou na boca dos profetas, não acreditaram na palavra do Senhor, e Deus está cumprindo com a história que Ele mesmo determinou. E é nesse momento que a gente olha para o texto, no versículo 1 e 2, em primeiro momento, a palavra do Senhor deixa bem claro para a gente como a coisa se desenvolveu, se desenrolou. É um prólogo, é uma introdução, mas aqui já tem um monte de coisa extraordinária para a gente ver. O texto diz, isso era, como eu falei, 605 mais ou menos, terceiro ano do reinado de Joaquim, Nabucodonosor chega ali e cerca Jerusalém. Uma vez cercando Jerusalém, está escrito aí no versículo 2, põe para a gente. O Senhor entregou nas mãos de Joaquim, rei de Judá, nas mãos dele, o rei de Judá, Joaquim, e alguns utensílios da casa do Senhor. Aqui, irmão, aqui é para você voltar para casa e parar de questionar os seus problemas. Não aqueles que você caça, mas aqueles que não tem jeito. Amém? Você parar de questionar, né? Porque está muito claro aqui que não foi o diabo que entregou seu povo na mão de Nabucodonosor. Não foi a macumbeira da rua que fez uma amarração e te colocou nessa situação. Foi Deus. E esse Deus aqui não é famoso nas pregações de hoje. Esse Deus aqui não é popular nos púlpitos contemporâneos. O Deus que pega o seu povo e castiga seu povo é esse Deus que pega o rebelde e coloca na mão do opressor. Ah, Wesley, mais o quê? Mais o quê? Eu, particularmente, na minha educação com meu filho, eu tento olhar para como Deus lidava com os seus. Ou lida com os seus, né? Está escrito no texto bíblico o tempo todo, corrige a quem ama. Usa a vara que lhe convém. Às vezes é a Babilônia, às vezes é o Egito. Não importa. Mas o que está acontecendo diante de nós, o que nós estamos vendo aqui, é que Deus não perdeu o controle de nada, mesmo que tudo pareça estar descontrolado. Deus está no controle de todas as coisas, mesmo quando o sofrimento é um elemento que compõe o quadro.
Nós estamos falando de um povo que perdeu tudo, perdeu família, perdeu terra, perdeu bens, e se tratando de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, era o povo do palácio, não era o povo de Campo Grande. Ali tinha nobre, ali tinha gente da linhagem real, mais ou menos, esses meninos tinham ali aproximadamente entre 15 e 20 anos. São jovens acostumados com a nobreza da terra de Judá. E agora eles estão nas mãos dos seus opressores. Agora eles tiveram, obrigado meu amigo, tiveram tudo que lhes é importante retirado à força. E quem é o agente último que está causando isso tudo? Deus. Deus. Que corrige a quem ama do jeito que lhe apraz. Porque tem seus meios de colocar o seu povo exatamente onde ele quer que esteja. Porque tem formas de lidar com a nossa vida que não passam no nosso crivo de justiça, mas é tudo trapo de imundícia mesmo, então ele trata com a gente do jeito que lhe convém. E você precisa aceitar isso. Você precisa aceitar que o Deus que envia o seu povo para a Babilônia, entrega o seu povo e não entrega só o seu povo, tá? Ali também está o microfone da igreja, está a caixa de som e as cadeiras, os utensílios da casa do Senhor. Está tudo ali. Os objetos de culto. Deus não tem problema que as igrejas fechem. Os únicos que serão comprometidos e prejudicados se as portas das igrejas fecharem é o povo de Deus, é a igreja de Cristo. Ai meu Deus, mas vão calar, né? Vão fechar. Irmão, tá, foi Deus, está escrito ali. Ó. Deus falou: o que você quer? Quer vaso? Leva vaso. Quer bacia? Leva bacia. Leva o microfone, leva tudo. Porque na hora de valorizar o culto, esse povo não valorizou. Está pensando em culto agora para quê? Está ali, no texto. O Deus que entrega Judá na mão de Nabucodonosor é o Deus de Jó, que fala para o diabo: vai lá e leva tudo. Ou você acha que aquilo ali é só um conto? Você acha que Deus não é poderoso para sustentar Jó, tendo o diabo em cima dele, tocando em tudo que lhe pertence? O Deus de Nabucodonosor, que usa Nabucodonosor contra o povo de Judá, é o Deus de Naamã. Quem lembra da história de Naamã? Está escrito no texto que Deus dava vitória para a Síria por meio de Naamã. Lembra disso? Sim ou não? Sabe contra quem a Síria lutava? Contra o povo de Israel. Tanto que ele entrou lá e levou uma escrava para dentro de casa. O Deus que entregou Judá na mão de Nabucodonosor é o Deus do Império Romano. O Império Romano durou 1000 anos. Desses 1000 anos aí, teve mais ou menos uns 4 séculos de perseguição contra a igreja do povo de Deus, contra o povo de Deus, contra a igreja de Cristo. Como o Alex bem pregou há poucos dias aqui, 2 vezes em Apocalipse, o contexto de Apocalipse, e eu esqueci dessa parte, né? Tem muita informação, é muita coisa, irmão, mas Apocalipse e Daniel são comparados. Daniel é o Apocalipse do Antigo Testamento, segundo os historiadores. E aí eu ficava pensando, por que é? Aí parecia que era só por causa das visões, e tem muita visão apocalíptica na segunda parte do livro, mas é mais do que isso. O livro carrega o mesmo propósito. O propósito de Apocalipse, mostrar que Deus é soberano mais do que o rei do Império Romano, e mostrar que o povo precisa ter esperança que no final vai dar certo. Daniel é a mesma coisa. Ele precisa entender, o povo precisa entender que Nabucodonosor é só um servo de Deus, que Deus está dominando absolutamente todas as coisas em sua providência soberana, e que no final, capítulo 7 de Daniel, vai aparecer o ancião de dias, e o Filho do Homem descerá entre as nuvens e estabelecerá o seu reino. O Deus que entregou Judá na mão de Nabucodonosor é o Deus que deixou o diabo tocar em tudo que Jó tinha. O Deus que deixou o diabo tocar em tudo que Jó tinha. É o Deus que dava vitória a Naamã contra o próprio povo dele. O Deus que dava vitória a Naamã contra o próprio povo dele era o Deus que permitia com que os irmãos fossem decapitados, crucificados, atravessados por lanças no 1º e 2º século. Mas o Deus contemporâneo é o Deus que paga boleto e nada mais. O Deus contemporâneo é o Deus que abre porta de emprego para o desempregado e nada mais. Eu vou falar como quem lida com isso o tempo todo.
Cheio de gente ruim de trabalho, tá? O Deus que a gente serve, se Ele não nos abençoar, se Ele não nos favorecer, se Ele não nos dá situação favorável, Ele não presta. Mas o Deus da história é aquele que até na desgraça conduz tudo com a sua mão graciosa, sabendo o fim desde o começo. É o Deus soberano. E a gente precisa confiar nisso. E quando Deus leva esses meninos para lá, eles são introduzidos dentro da Babilônia. Nós vemos do versículo 3 ao versículo 7 a estratégia da Babilônia, que é desconstrução da identidade. E aqui eu queria que você redobrasse atenção. Você está inserido na Babilônia. Nós estamos inseridos na Babilônia. Esse mundo onde nós vivemos é a grande Babilônia, que vai cair naquele grande dia, quando Jesus voltar a estabelecer o seu reino de uma vez por toda. E qual é o propósito da Babilônia? O que a Babilônia quer? A Babilônia deseja desconstruir a nossa identidade. A Babilônia deseja desconstruir quem nós somos. E você, quando olha do versículo 3 ao versículo 7, você vê que existe ali uma série de coisas, de detalhes, que corroboram para essa ideia de que a Babilônia só quer desconstruir a sua identidade. A Babilônia está fazendo de tudo para que você esteja dentro dela e se assemelhe ao que ela é. A Babilônia é isso. Mas uma coisa eu preciso considerar aqui, irmão. Algumas coisas, na verdade. A primeira coisa, que existe uma tensão natural entre essas duas esferas. Olha aqui para mim, isso aqui eu preciso que você olhe aqui para mim. Eu preciso. Existe uma tensão natural entre essas duas esferas. Quais? A esfera da Babilônia e a esfera do reino de Deus. Irmão, existe uma tensão que não pode ser ignorada. E qual é o nosso problema? Que a gente acha que está tudo bem. Qual é o nosso problema? Nosso problema é que a gente acha que dá para viver nesse mundo sem considerar que o mundo está tentando nos arrastar para o lado dele o tempo todo, que nós estamos dentro de uma guerra cultural. A cultura do reino de Deus, estabelecida por meio da Escritura, e a cultura do mundo, estabelecida pelo príncipe dessa era. Você está nesse campo de batalha. Aí vem para a igreja no domingo, né? Domingo de manhã, pô, caraca, eu vou lá na igreja Somos, louvor tá maneirão, Deus está trabalhando, aquela coisa toda, os caras estão pregando mais de uma hora, isso me enche o saco, mas tá tudo bem também. Aí vai para segunda-feira. Trabalhar, estudar, lavar louça, limpar quintal, visitar um amigo, ir no shopping, como que se a espiritualidade tivesse ficado toda aqui no culto. Como que somente nas nossas programações, eu acho sensacional como a gente fica empolgado nas programações rotineiras da igreja, mas a gente tem uma facilidade muito grande de chegar ali fora e viver como que se nada tivesse acontecendo. Como que se aqui fora nós tivéssemos uma vida litúrgica e como que se ali fora, sabe, extremamente neutro. Como que se lá fora, irmão, não tem neutralidade. Não tem neutralidade. Ou você é do povo de Deus dentro de um contexto hostil, ou você é do contexto hostil. Agora me deu uma vontade de falar, pega na mão do seu irmão, não vou fazer isso. Mas você precisa entender isso, abre seu coração para ouvir o que eu estou te falando. Ou você é da Babilônia, ou você está na Babilônia sendo pressionado o tempo todo. Se você não levar isso para a sua segunda-feira, você vai continuar essa vida medíocre de um crente fraco. Esses meninos não, eles chegam lá dentro, eles vão ver contigo aqui, tem um monte de coisas que já são impostas, mas estão aqui, ó, estou aqui, mas né, estou ligado no Senhor, sei de onde eu vim, sei quem me salvou, conheço o Deus da minha terra, conheço os feitos dele, conheço a lei dele, e as pessoas ignoram tudo isso quando estão vivendo o seu dia a dia nessa grande Babilônia. Vão trabalhar de qualquer jeito, vamos estudar de qualquer jeito, saindo daqui, né, o pau já começa a quebrar no carro mesmo, já esqueceu que é crente no carro. Mas primeira coisa que eu preciso que você entenda é isso, nós estamos numa tensão dessas duas esferas. O mundo está tentando te sugar a todo custo, e o reino de Deus está sendo estabelecido por meio da igreja.
Foi Paulo que falou aos Colossenses, na salvação ele nos transportou do império das trevas para o reino do seu Filho amado. Aqui e agora existem dois reinos que se chocam o tempo todo. Você foi tirado das trevas, foi colocado no reino da luz, no reino do Filho amado de Deus, e só por isso o mundo te odeia. Só por isso o mundo é contra você. Pô, mas nem faço mal para ninguém, irmão. Você é crente? Tu é crente? Você é lavado, remido pelo sangue de Jesus? Você é salvo? Sou salvo. Já tá bom pro diabo, né? Mas a gente vai ver principal estratégia do diabo. Calma. Mas primeiro eu quero que você entenda isso. Segundo ponto que eu quero que você entenda. Geralmente as pessoas olham para o texto de maneira viciada, sem analisar o texto. Se você olhar o texto pensando naqueles congressos de jovem que diz não se contamine e tal, você fica pensando que tudo que está acontecendo aqui é mal. É ou não? É ou não? É. Você fica pensando, caramba, aquela coisa toda. Mas, irmão, você olha para o texto, você vai ver que os 3 meninos chegaram ali numa condição extremamente privilegiada. A maioria dos judeus foi para lá para ser escravo. Foi para lá para quebrar pedra. Foi para lá para viver de maneira extremamente indigna, não é? Agora esses não, esses aqui, de acordo com o texto bíblico, está lá, versículo 3, versículo 4, diz que eles foram retirados de dentro de Judá para servirem no palácio. Ah, irmão, entende o que eu estou querendo dizer? Wesley, sou crente, entendeu? Mas, tem um negocinho lá na empresa lá que eu vou ficar no ar-condicionado. Irmão, eu entendo ar-condicionado. Tem? Wesley, tem um esqueminha lá, tem um negocinho lá que vai me botar na boa. Eles estão indo para boa, irmão. Estão indo para dentro de um castelo para servir na corte do rei. Quem é que vai servir numa corte e não vai lidar com coisa boa? Comida boa, está escrito no texto, comida de qualidade, que o rei falou, eles vão comer do que eu como, irmão. Pouco tempo, atrás aí, vi uma reportagem que o STF gastou 1 milhão só de camarão. Os pescadores, contam um monte de história, deve ser cada camarão do tamanho da tampa dessa mesa aqui. 1 milhão de camarão? Tu acha, irmão, o povo da nobreza come mal? O Outback, irmão, Outback a gente vai, passa cartão no aniversário de casamento, dá uns 300 pau a conta ali. Estou falando de 3 mil de conta, o cara sai assim, deixa a garrafa de vinho pela metade, custou R$1.000. Estou falando de... agora tem carne folhada a ouro, fico pensando, depois na digestão. Irmão, estou falando de comer o melhor. Eles não foram lá para passar prova. Fisicamente, naturalmente falando. Eles estão lá para ser bem cuidados, bem tratados. Comida boa, dentro de um palácio, vão ser instruídos e ter um lugar na corte. Então, a gente fica com essa mente fechada, olha para o texto bíblico de maneira viciada. Irmão, eu estou falando do mundo do jeito que ele é, e o mundo do jeito que ele é vai te oferecer privilégios. Privilégios, comida boa, lugar bom para trabalhar, cama boa, instrução, eles iam para lá para se dar bem. Então, o texto nos permite compreender que esses meninos não estão recusando qualquer coisa, que eles não estão abrindo mão de qualquer coisa, não é, prova por prova, fico na prova, não é prova por prova. É para ficar na boa, na bênção, é para ter o melhor, para servirem no palácio. Um pouquinho mais aqui para a gente entender aqui os métodos que foram usados para a gente andar com o texto. Não vou me ater muito aqui. Mas quais foram os métodos? Primeiro, ensina a cultura da terra para eles. E o que é cultura, irmão? Cultura é aquele conjunto de saberes, de costumes, de valores, de entendimento consolidado, ensina tudo que nós vivemos aqui para eles. Cultura, muda a cultura. Como que era lá? Lá a gente pensava dessa forma, agia dessa forma, compreendia dessa forma. Aqui é outra forma. Amém? Lá
era de uma forma, aqui é de outra forma, é outra cultura, outra forma de viver a vida. Língua. E quando a gente fala da língua, irmão, nós estamos falando daquilo que é muito próprio de alguém que é nativo de determinado lugar. Geralmente, quando você fala do idioma da pessoa, da língua da pessoa, você já está pensando de onde aquela pessoa veio ou onde aquela pessoa desenvolveu a sua vida. E ele quer mudar a língua, ensina a língua da terra para eles, a dieta também. E aqui tem 3 grandes possibilidades, né? Primeiro, provavelmente aquela comida tinha alguma coisa que a lei de Moisés rejeitava, não concordo com essa parte. Segundo, muito provavelmente era comida oferecida aos ídolos, eu também não concordo que seja disso que Daniel está falando, até porque lá no capítulo 10, deixa claro que ele comeu outras vezes daquela comida. Mas terceiro lugar, e aqui você vai entender muito bem do que eu estou falando, porque tu já comeu na casa da tua avó, até nas necessidades mais básicas, o rei da Babilônia queria influenciar aqueles meninos. E uma vez que você se coloca debruçado na mesa, onde aquela comida é servida, você está participando de tudo aquilo que acontece ali do jeito que acontece ali. E por que eu digo que você lembra perfeitamente do que eu estou falando quando remete a sua memória aos tempos que você ia na casa da sua avó? Porque todo mundo já comeu alguma coisa que nunca esqueceu na casa da avó. Não, quando eu vou na casa da minha avó, né, tinha uma avó, não, tinha 2 avós, obviamente, né? Mas a paterna, né, ela fazia um feijão, acho que só tinha feijão e alho, mas não sei que alho era aquele. Estou sentindo gosto aqui na minha boca. Feijão da dona Mocinha, nunca vi, ninguém fez igual. Ninguém fez igual. Um outro exemplo que você vai entender bem, quem faz compra todo mês aqui sabe, raramente a gente desvia da lista do mês. Sempre as mesmas coisas que a gente está acostumado. Hora ou outra a gente acrescenta uma coisinha, vai fazer uma receita, descobriu alguma coisa que é boa, a gente vai botando. Mas lá em casa quem vai no mercado sou eu. Irmão, a não ser que a Ilana peça alguma coisa, fechado. Você está acostumado com a comida do mês, com o que você costuma fazer no mês. Comprei uma costela para a Ilana fazer, né? Falei, pô, quer que eu compre agrião? Quarta-feira, né? Ela, não, quarta-feira não é dia de costela não, vou fazer final de semana. Eu, pô, tem dia de comida agora? Tem dia de comida. Não, tem ou não tem dia de comida? Tem ou não? Macarrão com salsicha é comida de domingo? Não, é quando você chega cansado do trabalho, faz um macarrão rapidinho, salsicha, carne moída, faz uma carne moída e acabou. E o rei da Babilônia está falando, vocês vão comer igual a gente come agora. Eu vou mexer com o mais íntimo de vocês. Vocês vão se desconfigurarem em absolutamente tudo. E sabe o que isso ensina pra gente? Que a Babilônia não vai dizer para você, seu Deus é falso, serve o meu. Olha que loucura! Eles são levados para um lugar de privilégio. Está escrito no texto. Eles têm vários métodos de desconstruir a identidade desses meninos. Cultura, linguagem, dieta, os nomes deles, diz o texto. Saiu mudando o nome de todo mundo. Ó, cara, aqui não... Né, aqui só para a gente ter o hábito de chamar vocês de maneira mais assertiva, a gente vai pegar um nome que é daqui e colocar em vocês. Beleza? Beleza. Só que não é beleza nada. Porque esses nomes estão vinculados aos deuses da terra da Babilônia e os nomes dos meninos estavam ligados ao Deus da terra de Judá. Mas a grande questão é, você não vê em momento nenhum uma imposição, nega seu Deus. Nega seu Deus. Irmão, me permita lhe dizer, a Babilônia não diz o seu Deus é falso, ela diz, viva como nós. E aqui eu quero que você redobre a atenção que eu já vou concluir. Lá no trabalho, geralmente os chatos são os crentes, irmão. Quem é o prosélito? O que age de proselitismo no trabalho. Quem fica evangelizando? Você já viu, irmão? Algum espírito evangelizando todo mundo? Ó, vem para o espiritismo que aqui... Nada, ali é uma conversa, bate-papo ou não. Encontrei minha espiritualidade num caminho. Se você quiser, dá para a gente ir numa reunião, tal. Mas o crente que fica. Varão, vaso. Né? Meia hora conversando no cantinho. Ah lá, Gê olhando para mim, né? Já conversamos muito naquela renda, né? Crente que fica assim de proselitismo, chamando as pessoas, vamos na minha igreja. É ou não? O ímpio não tem o costume disso não. O ímpio vai vivendo e vai te influenciando a viver. O ímpio não quer que você largue a igreja. O mundo não quer que você largue a igreja.
O mundo quer que você venha para a igreja, mas coma a comida deles. Fale a língua deles. E se permita ser chamado por aquilo que eles querem te chamar. Se chamou de outro nome, irmão, é porque não te considera mais como Daniel. Se chamou por outro nome é porque não te considera mais Ananias. Já é outra história, já mudou tudo. E a gente precisa ter isso em mente o tempo todo. Esse contexto, ou essa parte do texto, mostra como o mundo funciona. O mundo tenta tirar de nós, de maneira sorrateira, tudo aquilo que Deus nos deu. Tudo aquilo que o Senhor colocou em nós, aquilo que foi semeado ao longo do tempo. O jovem que passa uma vida inteira na igreja, chega na faculdade, ouve que todas as verdades são possíveis. O marido que está aqui na reunião dos homens, passando uma prova, passando uma luta, caminhando firme, aquela coisa toda para cuidar de filho, para cuidar de esposa, chega no trabalho, ouve de alguém, cara, vamos dar uma volta num lugar ali que rapidinho tu resolve sua vida, rapidinho tu desestressa. Uma irmã lutando para cuidar de sua casa, da sua família. Irmão, eu não sei se é Deus, se é o diabo, tem uns negócios assim que eu passo, que eu faço, é eu. Fui lá no açaí fazer compra um dia, sempre entro ali pela entrada do açaí, né, e vou costurando, né, costurando. Aí não sei o que eu ia fazer, comprar um refrigerante de 2 litros para levar para algum lugar, eu subi, já ia lá para o final, na água tônica, quando eu estava voltando, depois que esse refrigerante, quando eu estava voltando, tinha uma menina repositora, aí tinha um rapaz do lado dela. Aí a menina falando mal do marido pro rapaz, e na minha frente, você olhando. E o rapaz falou para ela, se você não quiser ir para casa, já tem para onde ir. É aquela risaiada, né? Aí a menina carente, no ombro do lobo. E é assim que funciona, já vi isso no ônibus, mulher falando mal do marido, que o marido não assiste, que o marido não cuida de casa, que o marido só fica na rua, e o amigo do ônibus, os dois com a marmita na bolsa, já desenrolando para depois. É assim. É assim. O cara não falou, deixa de ser crente, larga sua família, não. Ele falou, não, fica aqui, a gente resolve aqui mesmo. A gente resolve aqui mesmo. Só que Daniel, irmãos, é crente. E no versículo 8, tá lá, ó, versículo 8. Daniel resolveu não se contaminar. Ponto. O mundo está oferecendo a ele várias coisas, regalias, privilégios. E a abordagem do mundo não é tão pesada quanto a abordagem da igreja em várias situações, né? Os crentes vêm de pé na porta. Satanás, tu vai para o inferno. O cara, não, só muda de nome, eu vou te chamar de outra coisa aqui, mas tudo bem, pode ficar com o teu Deus aí. Né? Chega para cá, vem para o nosso churrasco aqui, né? Não, tu toma um refrigerante, pô, você toma um refrigerante aqui. Bota uma coca para você lá, 0, por favor. Bem, né? E Daniel está olhando aquilo tudo, comida boa, cama boa, corte do rei, privilégio, um monte de coisa, um nome daqui da terra, vamos chamar de um negócio aqui, mas eu não quero isso não. E é assim. É assim. Ele decidiu no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Isso é a resposta do verdadeiro cristão. Eu, do fundo do meu coração, irmão, não vou ficar pegando... O pessoal que está caminhando aqui muito tempo na igreja sabe do que eu estou falando. Eu não vou ficar te ligando não, irmão. Eu não vou ficar em cima de você. Te ligando, e aí, varão? Tá santo ou tá na prova? Não vou. Tem nenhuma criança aqui. Se é salvo, lavado, remido pelo sangue do Cordeiro de Deus, se é crente, Daniel, então é esse tipo de resposta que você precisa lidar em face das ofertas desse mundo. E como pastor, irmão, do fundo do meu coração, é doloroso quando você está olhando, está vendo, percebe, conversa, aconselha, aquela coisa toda, e quando você menos se dá conta, só vai ficar o dia da assembleia para a gente desligar, porque sumiu da igreja, abandonou tudo. O mundo vai atraindo de maneira sedutora.
A principal arma de Satanás, irmão, não é a perseguição, ainda é a sedução. Você precisa entender que o inimigo da sua alma quer te deixar confortável para ficar do lado dele. O que você quer para ficar aqui, Daniel? Aqui só tem algumas coisas que você precisa se enquadrar. Você troca de nome e o resto é tudo coisa boa. Você vai aprender outra língua, outra cultura, intercâmbio. Aprender inglês. Vai servir na corte, concurso público. Está aí no texto. Vão ser instruídos 3 anos e depois vão trabalhar na corte. Irmão, quem estuda já sai empregado. Lá no gabinete do governador, Daniel coloca no seu coração, não quero. Wesley não tem nada assim mirabolante. Não, irmão, é só dizer eu não quero, sou crente. Eu sou crente. E aqui a gente vê 2 coisas maravilhosas. Primeiro, convicção. E de onde vem a convicção de Daniel? De onde vem a convicção de alguém, de um crente, para dizer não para o mundo? Ele diz não para o mundo, porque ele sabe que ele está no mundo, mas do mundo ele não é. Nossa pátria não é aqui. Por que Daniel tem condições de dizer não? Porque ele já disse sim para outro lugar. Ele diz não para o templo dos deuses da Babilônia, porque ele já disse sim para o templo em Jerusalém. Ele diz não para Nabucodonosor, porque ele já disse sim para o verdadeiro rei, aquele que reina sobre todos. Por que Daniel não é seduzido pelas coisas da Babilônia? Porque já foi seduzido por outra coisa. Daniel já viu algo que é mais belo do que qualquer coisa dentro daquela Babilônia amaldiçoada. Alguma coisa já cativou a mente e o coração de Daniel, de modo que seja em Judá ou na Babilônia, ele não consegue se misturar com aquilo que pode descaracterizar quem ele é. Filipenses capítulo 3, versículo 20, olha o que está escrito, irmão. Filipenses 3:20, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos. Irmão, só quem está aguardando Jesus Cristo, Salvador, retornar, pode ter uma convicção tão profunda quanto essa aqui. Porque eu tenho falado isso, não sei se você tem percebido, hora ou outra eu tenho tocado nesse tema, tenho falado sobre isso. Irmão, ou o evangelho é uma mentira terrível, nós sofremos uma lavagem cerebral terrível, ou essas verdades são tão profundas, de modo que ela não permite que um crente genuíno abra a mão delas, mesmo no seu momento de exílio e de dor. Eu fico às vezes me questionando, Senhor, esse negócio de crente é verdade? Aí eu olho para dentro de mim e eu falo, é. Eu fico pensando comigo, será que esse negócio de servir ao Senhor, isso é verdade? Aí eu olho para o que o Senhor fez na minha vida, quantos livramentos recebi. Irmão, Daniel, ele era jovem, mas ele tinha conhecimento suficiente para saber quem era Deus. Você já teve experiência com Deus, já viveu muita coisa com Deus, para chegar agora e não saber o que é, o que não é. E Daniel sabe. Eu lembro das profecias, isso aqui vai durar só 70 anos. Irmão, não sei você, sei você. Mas o que me conforta muitas das vezes é saber, irmão, que daqui a pouco eu vou partir. Não a minha maneira, mas em algum momento eu vou partir. Se Jesus não voltar agora, eu vou partir. Porque se eu não tivesse prazo de validade, eu ia me sentir louco, eu ia pensar, meu Deus, como isso vai ser resolvido se eu não vou morrer? Estou dentro desse contexto. Mas a morte, diferente do que o mundo lá fora pinta, para nós cristãos, é esse momento onde nós nos aproximamos de vez daquele que vem ao nosso encontro. O texto diz, aguardamos, enquanto aguardamos e ele não vem, é possível que eu vá. Então, de um jeito ou de outro, um dia, ele volta ou eu vou e me encontro com meu rei eternamente. É o meu consolo. E aí é baseado nisso, eu falo, cara, não vou comer, não vou me envolver. A gente está precisando de convicções mais sólidas, irmão, mais firmes. Sabe por que nossas convicções são tão fracas?
porque a gente desconhece as verdades profundas que Daniel conhecia. As nossas convicções são muito fracas, porque elas estão fundamentadas em coisas que não são fortes. A fé é o firme fundamento daquelas coisas que não se veem, mas se esperam, a gente tem uma esperança. A fé é o alicerce, irmão, que sustenta a nossa vida aqui dentro dessa Babilônia, porque a gente sabe que o que foi falado há 100 anos pela boca do profeta Isaías se cumpriu nos dias de Daniel. Aquilo que foi falado pelos profetas no passado se cumpriu nos dias de Cristo. Aquilo que Cristo falou nos seus dias está se cumprindo até os dias de hoje. E isso tudo é como se Deus estivesse comunicando: eu estou desenrolando o tapete, a história vai chegar no seu final, daqui a pouco eu volto para buscar a minha igreja. Fica firme. Fica firme. Fica firme. Então Daniel é esse cara de convicção. Mas não é só de convicção, ele também é um cara de clareza. Diz o texto, ele resolveu não se contaminar e pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Perceba, Daniel sabe que aquilo ali é contaminação e ele não fica floreando para o cara, não. Ele fala assim, ó, cara, isso aí não dá para mim porque eu sou crente. Né? Não, eu só não gosto. Não é só não gosto não, irmão. Tu é crente ou tu não é. Não, isso aí é uma coisa assim que para mim, né, eu não tenho esse costume. Não, irmão, não vou não porque eu sou crente. Você já parou para pensar que geralmente a gente inventa um monte de desculpa e não diz não faço porque sou crente? O que vão achar de mim, irmão? Vou falar problema para não falar outra coisa. Escandalizar os irmãos. Estou nem aí, irmão. O que pensam de mim? Sou crente. Sou crente. Em Cristo Jesus tem uma identidade. Em Cristo fui achado, fui encontrado, era órfão, estava jogado, Ele me salvou. Ele se submeteu à vergonha da cruz por mim, porque eu não vou ser claro para o mundo, não quero me contaminar, sou crente. Por que não posso fazer isso por ele? Versículo 9, diz o texto: e Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe. Aí você estava até agora pensando que era com você o negócio, né? Ai, Wesley, para mim é tão difícil, tu tá falando assim, parece até que eu que sou, né? Irmão, não é você não, todo mundo, tá todo mundo na prova. Não é você que é fraco, eu sou fraco, eu sou mais fraco que vocês todos juntos. Eu sou fraco. Fraco. E eu olho para esse texto e eu vejo que aquilo que salva e o que nos mantém salvos é o que nos faz vivermos como salvos. Deus concedeu a Daniel misericórdia. Irmão, já teve num aperto assim que tu não teve que mirar um banheiro e falar, Senhor, misericórdia? Nunca passou por essa experiência? Que Deus te dê. Tu fala assim, meu irmão, se eu ficar lá vai dar problema, deixa eu caçar um banheiro aqui. Tu fala, Senhor, misericórdia. E se Deus não der misericórdia? Você vai parar dentro de uma fornalha ou numa cova de leão. A gente vai ver isso no texto. Porque por hora Deus está dando misericórdia, mas tem hora que tu vai parar na cova. Tem disposição para isso? Mas a despeito da cova, a despeito da fornalha, tem um Deus que vela por mim e por você, Daniel. Ananias, Misael, Azarias, você pode comunicar os seus valores, os seus princípios. Cara, não gosto do aborto porque isso atenta contra o dom da vida. Deus é o doador da vida. Quando você mata alguém, você atenta contra o próprio Criador. Não vem falar de... Não, eu não sou a favor do casamento entre homem e mulher, porque o texto bíblico diz que Deus criou entre pessoas do mesmo sexo, porque o texto bíblico diz que Deus criou homem e mulher. Ah, por que então um tem desejo pelo outro? Ninguém vive por desejo, a gente vive por convicção, a gente vive pelo que crê. Desculpa, E no mundo do relativismo, onde cada um tem sua própria verdade, se declarar isso aqui é afrontar todo mundo. E que o Senhor nos ajude, irmão. Que o Senhor levante pessoas, não poderosas na pregação apenas, mas poderosas no testemunho. Não vou me enrolar com isso. Ah, mas sou crente. Tu vai ficar sozinho fico, eu sou crente, não vou me contaminar. E Deus vai ter misericórdia e graça e vai te sustentar para louvor de sua glória. Para louvor de sua glória. Diz o texto sagrado em Lamentações 3:22.
As misericórdias do Senhor que são a causa de nós não sermos consumidos. Ah, não vou abrir a boca aqui porque senão eu vou perder meu emprego. Tu acha que é tu que mantém teu emprego? Você acha que é você que mantém as coisas da sua vida? Não. Se eu assumir essa postura, todo mundo vai se afastar de mim. Que se afaste, irmão. Se alguém se afastar de você porque você é crente, é bênção. É bênção. Deus vai nos dar misericórdia, irmão. O Deus que nos salvou é o Deus que nos mantém salvos e é o Deus que nos dá graça para continuarmos salvos para louvor de sua glória. Coloque-se de pé para a gente já orar e encerrar. Quero ler com vocês ainda o versículo, vou só ler. Versículo 10, diz o texto em diante: porém o chefe dos eunucos disse a Daniel: tenho medo do meu senhor rei, que determinou que vocês devem comer e beber. Se ele perceber que vocês estão mais abatidos do que o rosto dos outros jovens da mesma idade, se isto viesse a acontecer, vocês poriam a minha cabeça em perigo diante do rei. Então Daniel foi falar com um cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel disse a ele: por favor, faça uma experiência. Vou parar aqui. Aqui, ó. Às vezes a gente fica se perguntando como a gente vai se manter fiel, né, diante do Senhor. Daniel foi lá no chefe dos eunucos e falou: cara, não dá para eu comer isso aí não, sou crente, isso aí para mim não dá não. Aí o texto diz que Deus deu misericórdia, né? O cara falou: pô, compreendo, mas como é que vai ficar a minha situação? Olha aqui que eu vou te explicar uma coisa, irmão. Não adianta ficar espiritualizando tudo e pedindo a Deus para matar a pessoa que é teu chefe, que é teu supervisor, né? Não, aquela pessoa está entrando no meu caminho. Você já parou para pensar que ela está fazendo o trabalho dela? Você já parou para pensar que essa pessoa está fazendo aquilo que quem paga ela para fazer o que ela está fazendo mandou? E Daniel não é esse tipo de crente que amaldiçoa as pessoas em nome da sua vontade. Qual é a vontade dele? Eu não quero comer. Então, ou você se submete ou Deus vai te matar. Deus não está nisso não, irmão. Deus não mata chefe por causa de vaidade de crente. Deus não mata marido por causa de esposa desequilibrada. Deus não mata esposa por causa de marido doido. Deus não faz nada disso. Daniel chega no cozinheiro e diz assim: faz um teste então, pô. O nome disso aqui é fé, irmão. O nome disso aqui é fé. Faz um teste, pô. Me dá 10 dias aí. Vai me dando água e legume para ver o que vai dar. Se der ruim, eu me submeto. Mas se der bom, louvado seja Deus, deu bom. E a gente precisa confiar que o Senhor está no controle de tudo, irmão. Às vezes nós pensamos que o Senhor está no controle só sobre os grandes eventos da história, mas Deus está no controle da minha alimentação e da sua. Esteve no controle da alimentação de Daniel. Faça testes, faça provas. Não como quem quer se colocar acima do Senhor, mas para que a sua fé seja exercitada. Daniel é um homem que é sábio. Ele vai por um caminho que no final glorifica a Deus e não prejudica aos outros. Deus deu a eles, irmãos, sabedoria, inteligência em toda a cultura. E eles, ao invés de ficarem na corte, ficaram ao lado do rei. Me permita lhe dizer isso aqui agora, incorporar o profeta da prosperidade. Quem deu os talentos e os dons, as aptidões que Daniel e seus amigos tinham, para servir naquela corte e serem bons funcionários públicos, foi o Senhor. Foi o Senhor. Às vezes nós ficamos iludidos com a ideia de que Deus quer dar dons e talentos para a gente ficar servindo aqui dentro. Eu estava conversando com a pessoa, né? Varão, né? Vai viver, né? Vai viver a tua vida para a glória de Deus, vai, né, dar testemunho, vai trabalhar, vai. Ele, não, mas eu queria fazer algo né, relevante para o reino de Deus. Eu, então vai trabalhar, varão. Trabalhar, varão. Ele, não, mas como é que eu vou fazer um negócio espiritual? Eu falei, varão, vai trabalhar, varão. Vai estudar, varão. Vai colocar as coisas no lugar, daqui a pouco está vindo alguém aí para casar, está todo enrolado, varão, aproveita a solteirice. Vai estudar, varão.
Ele, cara, eu queria mesmo era ser missionário. Eu falei, então vai, varão. Então vai. Mas esses meninos do texto mostram que dentro dessa Babilônia Deus tem abençoado pessoas para trabalhar aqui e agora, para servir aqui e agora. Não há problema nenhum você ser chefe numa empresa, você abrir a sua empresa, você se envolver com as coisas que são construídas no aqui e agora, desde que você entenda o limite. O limite é, não posso perder minha identidade, porque eu fui comprado por um preço muito alto.